levar o Sagrado Coração de Jesus a ser rei na casa de todos os católicos. Nosso Senhor fala: eu abençoarei os lares onde a minha imagem esteja exposta e venerada. Caros amigos do Sagrado Coração de Jesus, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Este vídeo de hoje nós vamos tratar da história conhecida na Igreja como entronização do Sagrado Coração de Jesus. Essa história é uma grande tradição dentro da Igreja Católica, que é levar o Sagrado Coração de Jesus aos lares. É muito curioso isto. O coração de Jesus é um coração que pede. Ele pede a abertura do nosso coração. Então, aqui está um segredo da devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Pedi e recebereis. Então, eu recomendo muito, já no início deste vídeo, meu nome é Atílio Faoro, eu gravo esse vídeo como voluntário da campanha do apostolado do Sagrado Coração de Jesus no Brasil, que tem a missão de levar a devoção ao Sagrado Coração de Jesus a todos os lares. Evidentemente, você pode participar dessa campanha desde logo. A primeira coisa que você pode fazer é inscrever-se no canal, não apenas isso, mas também tocar o sininho para receber as novas atualizações. E vamos então hoje começar a contar a maravilhosa história, porque é uma história maravilhosa. Aliás, tudo na Igreja Católica é maravilhoso, mas esta história é maravilhosa e está ligada à vida do Padre Mateu. O Padre Mateu é um sacerdote que tem um nome em inglês, Mateu Crowley Bovey. Este padre é filho de um nobre que se converteu à Igreja Católica no século XIX e teve vários filhos, teve 12 filhos. Entre esses filhos, teve um que quando foi batizado, ele nasceu, aliás, no Peru. Ele não estava nem na Inglaterra, nem num país inglês. Ele nasceu no Peru, na cidade de Arequipa, em 1875, exatamente no dia 18 de novembro. Era uma família muito católica, por causa do pai também convertido, a mãe era católica, evidentemente, e havia nesse momento, na história da igreja, todo mundo conhece, havia um movimento de renovação da fé no mundo inteiro, por causa do apostolado do Papa Pio IX. E quando o menino, futuro Padre Mateu, avisou a família que ele estava pensando em ser padre. Imagine o que aconteceu. O pai imediatamente disse: eu sou contra. Você não vai ser padre, coisa nenhuma. Esse filho, esse pai que acabava de se converter do protestantismo para a Igreja Católica. A mãe, muito boa mãe, e é sempre a mesma história. Vejam, curiosamente, as mães santas fazem os filhos santos. São dezenas de casos de mães santas que fazem um filho santo. E aqui realmente a mãe defendeu o filho e disse: meu filho, eu vou lhe apoiar, vou lhe ajudar a seguir sua vocação. A única condição que eu ponho é o seguinte: você tem que ser um sacerdote santo. Você não vai ser um sacerdote medíocre. Veja que conselho e que apoio das mães havia nesse tempo para as boas vocações. Quanta coisa mudou de lá para cá. Nós estamos agora no ano de 1890 e com 15 anos ele decidiu entrar na congregação dos Sagrados Corações de Jesus e Maria, nesse momento já em Valparaíso, porque a família estava no Chile, já não estava mais no Peru. Então ele entrou numa congregação lá, em 1892, portanto com 17 anos,
ele decidiu, foi recebido para fazer sua profissão e começou a estudar filosofia. Até que uma vida sem nada de especial. Agora entra um fato absolutamente extraordinário que marcou a vida dele. Como ele estava fazendo estudos de filosofia obrigatórios para se preparar para ser sacerdote, o superior disse para ele: olha, os tempos livres, você vai fazer o seguinte, você vai trabalhar na biblioteca e no arquivo da congregação. E você vai pôr em dia, tem muitas coisas atrasadas para organizar, você vai trabalhar nisso. Ele começou a trabalhar e um dia, trabalhando aí, ele encontrou um pacote, fechado ainda. Ele abriu o pacote, qual foi a surpresa dele? Uma foto do Sagrado Coração de Jesus. Não era uma foto não, era uma pintura. Aí ele disse, mas ele ficou muito impressionado, porque ele estava jovem, 17 anos, ele disse, o que será que o Sagrado Coração de Jesus quer para mim? Então ele foi perguntar ao superior, e o superior disse, não, e essa foto vem do seguinte, você conhece a história de García Moreno? Sim, conheço, porque García Moreno estava muito conhecido naquela época, ele tinha sido presidente do Equador e assassinado, não é? Porque ele consagrou e fez toda uma campanha para consagrar o Equador ao Sagrado Coração de Jesus, e as forças inimigas da igreja naquele tempo mandaram assassiná-lo, e ele é considerado hoje, pela história da igreja, por todos os, embora não seja canonizado, ele é um santo e mártir da fé, porque ele fez a consagração. E García Moreno mandou pintar ele mesmo este quadro. E depois, quando ele morreu, foi assassinado, a família guardou o quadro. E não tendo o que fazer com o quadro, entregou para o superior, para o padre da congregação dos Sagrados Corações de Jesus e Maria em Quito, que por sua vez mandou para Valparaíso, porque a sede dessa congregação estava em Valparaíso, e caiu lá no arquivo. Assim foi a história do quadro. E o nosso bom sacerdote jovem abre aquele pacote e diz, meu Deus, o que será que é isso? Ele ficou muito impressionado e disse, será que tem alguma mensagem para mim nesta descoberta? Bom, era um quadro que não tinha assim uma riqueza especial artística, era pintado por um escultor ali da região de Quito, portanto não era um quadro extremamente precioso, mas ele ficou muito tocado. Aí a gente vê o sinal da graça, como a graça vai preparando as almas. E aqui que é uma coisa muito importante, quando Deus quer acontecer as coisas grandes, Ele toca as nossas almas. Ele estava lá no apostolado dele, com aquela preocupação, ele foi ordenado padre, a ordenação dele foi em 1898, portanto com 23 anos, e aconteceu uma coisa que é muito, digamos, da história pessoal dele. Em 1906, ele estava no Chile, houve um grande terremoto no Chile, com milhares de mortos, isso tudo está registrado na história, foi uma catástrofe tremenda. O Chile é um lugar de grandes terremotos. Então o que ele fez? Ele abandonou tudo, e os padres todos saíram para socorrer os enfermos, dar a administração dos sacramentos de gente que estava morrendo, ferida. Foi uma catástrofe humanitária e espiritual e moral enorme, e ele trabalhou tanto que a saúde dele ficou abalada. Agora vejam como é que é o vai e vem da história. A saúde dele, ele se dedicou tanto a isso, aos que sofreram o terremoto, que ele se esgotou, ficou esgotado, fisicamente esgotado. E o superior disse, bom, desse jeito você vai perder sua saúde. Vamos fazer o seguinte, eu vou lhe mandar para a Europa. Organizou uma viagem dele para a Europa, onde ele foi para
praticamente todos os países da Europa, Alemanha, Áustria, passando também pela Argentina, pelo Peru, e foi até os Estados Unidos, e ficou um ano inteiro viajando. Naquele tempo as viagens eram... Mas o superior disse, isso vai fazer bem para você se recuperar, mas também para sua formação espiritual, conhecer um pouco o mundo. E ele foi. E esteve em Roma, e esteve em Paré-Limonial. Paré-Limonial é onde a Santa Margarida apareceu. Então ele chegou em Paré-Limonial e sempre com aquela preocupação: será que eu tenho que fazer alguma coisa para difundir a devoção ao Sagrado Coração de Jesus e Maria, que era a associação, era a congregação dele. E ele entra na capela de Paré-Limonial, ele vê tudo aquilo, vai diante da urna que tem o corpo de Santa Margarida e diz: meu Deus, algo me chama aqui. E aí ele disse: eu estou sendo chamado. Ele sentiu uma voz interior que dizia para ele: siga a tua vocação. Tua vocação é fazer com que em todas as casas do mundo inteiro o Sagrado Coração de Jesus entre. Ele saiu dali e disse: meu Deus, será que eu devo, como eu vou fazer para cumprir esse chamado? Saiu da França, foi para Roma. E em Roma, já estamos agora no ano de 1907, o tempo da viagem que ele estava fazendo, esse período de viagem, ele foi a Roma e conseguiu uma audiência privada com o grande Papa São Pio X. E o Papa disse para ele: o que você está fazendo? Ele disse: eu sou isso, contou a história e estou muito pensando de receber uma graça em Paré-Limonial para distribuir a devoção ao Sagrado Coração de Jesus, colocando estampas do Sagrado Coração de Jesus em todas as casas, em todos os hospitais, porque ele já não queria só hospitais, queria casas, queria nas casas, nos lares, nas famílias, nas instituições, nas escolas. E o Papa ouviu tudo, o Papa São Pio X ouviu tudo e disse: meu filho, eu lhe mando cumprir essa missão, faça da sua vida esse projeto. Aí ele disse: bom, agora eu recebi então a confirmação de que Deus quer isso de mim. Então ele já voltou confirmado e terminou a viagem dele, voltou para o Chile. Mais uma coisa extraordinária, ele voltou com aquilo, dizendo: o que vamos fazer? Como é que se faz isto? Aí ele chegou em Valparaíso e em 5 meses já tinha preparado um livrinho de consagração e entronização. Aí começou a aparecer a palavra entronização, que não tinha ainda aparecido, quer dizer, levar o Sagrado Coração de Jesus a ser rei, ter um trono na casa de todos os católicos. E ele começou esse apostolado em Valparaíso, no Chile, mais ou menos por 1908, e foi uma coisa extraordinária. Houve conversões, famílias que estavam divididas se uniram, problemas de angústias, de disputas familiares. Aquilo foi uma revoada de graças. E ele então disse: bom, isso aqui é uma prova mais do Espírito Santo, do Sagrado Coração de Jesus, de que essa devoção é abençoada. Então ele mandou um relatório para o Papa com quem ele tinha estado, o Papa São Pio X, e o Papa São Pio X, em 1911, respondeu com uma carta dizendo: continue e eu lhe envio a minha bênção. E abençoou o apostolado dele, e aqui começou a obra dele. A obra dele foi, ele faleceu, já antecipo um pouco, ele faleceu em 1960, portanto é um santo que faleceu recentemente, e durante a vida dele, que ele se esgotou completamente, foi uma das maiores obras da renovação espiritual da história da Igreja. A entronização da devoção ao Sagrado, da estampa do Sagrado Coração de Jesus, com graças extraordinárias. Por que graças extraordinárias? Porque você que me acompanha, se você não me acompanha, você pode ouvir o vídeo que eu tratei disso, a promessa
muito importante, uma das promessas muito importantes feitas a Santa Margarida Maria é a seguinte: Nosso Senhor fala abençoarei os lares onde a minha imagem esteja exposta e venerada. O que foi isso? O Padre Mateu pôs em prática essa obra e, portanto, através dessa obra, as famílias foram renovadas. E isso é uma coisa muito importante, porque a sociedade não vai ser renovada de fora para dentro, vai ser renovada nas famílias. É a família onde tudo começa. É a família onde a criança recebe aquela escola natural de virtude, de moral. Não adianta fazer com que as leis tentem reformar aquilo ou que a família não conseguiu formar. Não adianta. Então, tudo tem que começar na família, onde não só os pais, mas os filhos também sejam consagrados ao Sagrado Coração de Jesus. Resumindo, você pode, a partir de hoje, deixar o seu lar, eu diria, vigiado ou protegido pelo Sagrado Coração de Jesus. Que o Sagrado Coração de Jesus lhe ajude muito, ajude a todos nós, para que ele volte a reinar nas famílias e, sobretudo, nos corações. Porque o reino de Jesus Cristo começa nos corações. Participe, portanto. Muito obrigado. Louvado seja nosso Jesus Cristo, e para sempre seja louvado.